Boa noite a todos. Dando continuidade ao desafio do Evangelho no Lar, já com um copo d'água aqui ao meu lado. Desafio no Evangelho no Lar que tem como objetivo, como finalidade, manter um clima de união entre nós, já que ainda estamos em isolamento e distantes da nossa casa de oração, Centro Espírita Círculo da Luz. Mas sabendo que a espiritualidade amiga não nos abandona e que com certeza está conosco nesse momento em que buscamos permanecer em uma única vibração de esperança e de paz, uma total união dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Nós então convidamos a todos para nesse momento elevarmos os sentimentos e pensamentos, buscando nossos melhores sentimentos de paz, de amor, de harmonia, de gratidão. Agradecendo a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade amiga e benfeitora que dirige o Centro Espírita Círculo da Luz, pela possibilidade dessa grande união espiritual, que nos é possibilitada pela tecnologia, que tem também o objetivo de conhecermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, um pouco mais da doutrina espírita. Vamos então pedindo o auxílio de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, na esperança de colocarmos esse aprendizado em prática, na busca pela nossa melhoria espiritual, pelo aperfeiçoamento moral no nosso dia a dia. Vamos iniciar então, todos nós, com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo e de qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, é do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. No item número 13, que tem como subtítulo a fé e a caridade. Capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo. Item 13, a fé e a caridade. Disse-vos, não há muito tempo, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de prazeres, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo,
desde que ele a procure não nos prazeres materiais, mas sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz necessário nem o sacrifício do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. O texto do Evangelho é de 1861, mas bem atual. Nos traz uma reflexão sobre nós mesmos, nesse momento que estamos passando. Uma reflexão sobre como estamos tocando nossas vidas, nossas existências materiais, e no apego excessivo que muitas vezes temos em relação às coisas materiais, na busca por prazeres materiais, como se esses nos trouxessem a felicidade, nos oferecessem a felicidade. Esse trecho do Evangelho, esse texto, nos traz uma reflexão em relação à nossa quase que exclusiva dedicação à obtenção das coisas materiais, na conquista do bem-estar material, desses prazeres materiais, deixando de lado a nossa essência e, principalmente, deixando de lado o aperfeiçoamento moral. Mas mais que uma reflexão, analisando bem esse trecho do Evangelho, é um pedido, um apelo a todos nós, para que possamos dar uma maior atenção às coisas do Espírito. Estamos vivendo agora um momento crítico, que nos permite repensar em tudo isso, em relação à nossa existência, à nossa vida, às nossas vidas. E esse trecho do Evangelho é perfeito para essa reflexão, para que pensemos em tudo isso. Não dá mais para, nesse momento, ficarmos levando as nossas vidas de uma forma mecânica ou automática, pensando apenas nas coisas materiais. Precisamos agora, mais do que nunca em nossas vidas, olharmos para bem fundo dentro de nós, bem profundamente, buscando nos autoconhecer, buscando entender a nós mesmos, compreender a nós mesmos, como nos pede o Evangelho, fazendo as concessões e sacrifícios necessários para que nos mantenhamos em harmonia, em equilíbrio. O Evangelho ainda nos relembra de que somos espíritos imortais, passando um breve período necessário na matéria, necessário para esse aprendizado, para esse aperfeiçoamento. E pede também que busquemos compreender qual é a finalidade dessa existência material, e que a doutrina espírita tanto nos esclarece, e que podemos aproveitar esse momento que estamos vivenciando para entender realmente que a finalidade de tudo é esse aperfeiçoamento moral, a melhoria íntima de cada um, a transformação para melhor, que só ocorre quando estamos dispostos ao verdadeiro sacrifício, como o texto do Evangelho nos falou, ao sacrifício de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, inspirados pela caridade e com a fé que nos sustenta, como disse o Espírito Protetor no texto do Evangelho. Tendo a caridade como motivação, como inspiração. Caridade que Jesus nos ensinou de uma forma profunda. O amor ao próximo sendo vivenciado. A caridade como entendia Jesus, no perdão de todas as ofensas, da indulgência, da tolerância, da compreensão em relação às imperfeições que todos nós temos, da benevolência, da bondade
para com o nosso próximo. Nesse momento, a caridade plena se faz mais necessária. O exercício, a prática da caridade se faz muito necessária nesse isolamento social que nos afasta da convivência em sociedade. Mas muitos de nós estão muito mais próximos agora, nesse momento, da própria família, daqueles que convivemos mais no dia a dia. E nesse momento, é praticamente uma convivência de 24 horas por dia, sem intervalo. Assim nós vamos exercitando muito todos os aspectos da caridade. E precisamos, e percebemos o quanto precisamos desses aspectos para manter o equilíbrio, para manter a harmonia. Precisamos, nesse momento, olhar para os nossos irmãos com caridade verdadeira, com perdão, com mais ternura, com mais respeito, mais paciência, mais tolerância, mais indulgência, mais bondade, enfim, com mais caridade, para o nosso próprio bem, para que nos mantenhamos em harmonia, em equilíbrio, e não apenas para os irmãos que estão nesse momento dentro de nossas casas, mas para a humanidade do planeta, mesmo os que estão do outro lado do planeta. Perdão, tolerância, indulgência, compreensão e bondade. E tendo sempre a fé como sustentação. Fé que é acreditar, mas não apenas acreditar. É também confiança. Acreditamos e confiamos, isso é ter fé. Nossa capacidade de acreditar, de confiar, tanto em nosso próprio potencial, daquilo que podemos fazer, daquilo que podemos realizar, como na fé de que estamos o tempo todo sendo auxiliados por Deus, por Jesus e pela espiritualidade, que nunca estamos desamparados. A fé de que tudo o que acontece tem um motivo. Essa fé nos sustenta, nos dá forças, nos mantém em pé, nos permite continuar, mesmo nesse momento complicado que estamos vivenciando. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Emmanuel, que é o mentor espiritual do médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, um dos livros da coleção Fonte Viva, no capítulo de número 114, que tem como título Quadro Negro, ele nos explica o que é esse momento tão complicado que estamos vivenciando e como podemos aplicar a fé e a caridade nesse momento. Emmanuel inicia com uma frase de Jesus: mas tenho-vos dito, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Palavras de Jesus, no Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, Emmanuel comenta. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações, do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem nas lutas vulgares poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas,
somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Emmanuel faz uma comparação em relação à nossa jornada evolutiva, de momentos em que é necessário utilizarmos o que já aprendemos e assimilamos dos ensinos de Jesus. Comparando, fazendo a comparação em um aluno de escola fundamental que é chamado para ficar em frente a uma lousa de sala de aula, em frente ao professor, sem nenhum outro recurso. Talvez prática já em desuso em nossa época, mas comum antigamente. O aluno ficar frente ao professor, frente à lousa, e demonstrar o que já sabe. Um momento difícil, complicado para o aluno. Um pouco mais tenso, bem mais tenso do que os exercícios diários na escola. Emmanuel nos relembra assim também que além das dificuldades, vai nos relembrando que além das nossas dificuldades, dos pequenos problemas que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia, que tem a sua função de nos ajudar a progredir, a melhorar intimamente, existem aqueles momentos de provações bem maiores, como o que nós estamos vivendo nesse momento. Provações mais complexas, mais complicadas. Nesses momentos, apenas contamos com a fé, como nós vimos, nos motivando, nos dando forças, nos sustentando, com a inspiração também da espiritualidade amiga e com tudo aquilo que nós aprendemos, com que já assimilamos dos ensinos de Jesus, do amor e da caridade, para colocarmos em prática, para demonstrarmos, para passarmos e para enfrentarmos esses grandes momentos mais complexos de aprendizados. Uma comparação de Emmanuel para que reflitamos sobre como vivenciamos o aprendizado daquilo que Jesus nos ensinou, de como estamos vivenciando, de como estamos colocando em prática, de como estamos exercitando a caridade principalmente, o amor ao próximo, o maior ensinamento de Jesus, o amor. Estamos num momento, em tempos que precisamos mais do que nunca da fé e também da caridade vivenciada no dia a dia, para não nos entregarmos ao desespero, à falta de compreensão em relação à vida, em relação a Deus, em relação a tudo, a nós, até mesmo em relação a nós mesmos. Precisamos então viver aquilo que o Evangelho nos pede, a fé nos dando a sustentação, compreendendo os desígnios de Deus, sabendo que nunca estamos desamparados, contando sempre com a espiritualidade amiga, e a caridade nos inspirando, nos motivando, no fazer a nossa parte. No meu caso, ficando em casa nesse momento, apoiando a família, os amigos, mesmo à distância, e agradecendo aos profissionais, heróis que estão na linha de frente, aqueles que atuam no tratamento, na prevenção dessa doença, assim como aos que cuidam para que não nos falte os alimentos e tudo que nós necessitamos. Quão grande e admirável a atitude de caridade e de amor ao próximo nesse momento, por esses profissionais. E nós vamos em frente assim, um dia de cada vez, passando cada momento desse aprendizado e nos mantendo resignados, para não termos pensamentos pesados, negativos,
ou de tristezas e sofrimento. Procuremos buscar a serenidade na tempestade, buscar sempre nos mantermos calmos e em prece, todos os dias. E assim nós vamos agindo sempre, fazendo o que precisamos fazer e vamos vibrando positivo, emitindo bons pensamentos, bons sentimentos, pois nesse momento é muito importante. Bons pensamentos e bons sentimentos, uma vibração positiva em nosso planeta. Como nos disse a mensagem do Evangelho, que possamos buscar inspiração na caridade e a fé como nossa força de sustentação. Que assim seja. Vamos encerrando então nosso Evangelho, esse nosso desafio, buscando compreender tudo que Jesus, tudo que Deus nos coloca, tudo que Jesus nos ensina e colocar-nos em prática da melhor maneira possível com auxílio da espiritualidade amiga. Vamos fazer o desafio para o próximo dia, na segunda-feira, que será da nossa irmã do Centro Espírita Círculo da Luz, nossa irmã Sônia Conte, que é uma dirigente de grupo espírita, que é expositora da doutrina espírita. Vamos vibrar pela Sônia na próxima segunda e que mantenhamos esse clima de união, todos nós, nessa vibração, nessa união de sentimentos e pensamentos elevados. Vamos encerrar pedindo a espiritualidade amiga que derrame seus fluidos magnéticos benéficos nas águas que estão conosco, sabendo das necessidades físicas e espirituais de cada um que fará uso delas. Vamos enviar os nossos melhores pensamentos em prece por todos aqueles que estão em dificuldades nesse momento, seja em prisões físicas ou pelas prisões dos vícios. Vamos pedir, enviar nossos melhores pensamentos aos idosos, às crianças, aos enfermos, tanto os que estão passando pelo problema do coronavírus, pela doença, assim como todos os outros doentes em nosso planeta. Vamos orar pelos que estão trabalhando por nós na linha de frente nesse momento, assim como pelos nossos governantes, para que tenham a inspiração de fazer aquilo que mais precisamos no nosso planeta nesse momento. Enfim, nossas preces pelas pessoas que estão agora em nossos pensamentos. Vamos fazer o encerramento com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo e de qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja, que assim seja. Uma boa noite a todos e muita paz, serenidade, caridade e fé em nossos corações. Muito obrigado. Até o próximo desafio do Evangelho no Lar. Que assim seja.